Olá, professor Alan estará agora falando para vocês sobre os componentes eletroeletrônicos. No caso, quando vamos realizar a montagem de uma PCI, que é a placa de circuito impresso, que vocês conhecem, que é aquela placa de circuito eletrônico, trabalhamos com diversos componentes eletroeletrônicos, como capacitor, que tem a função de carregar e descarregar no circuito, como diodos, que trabalham com a polarização diretamente, que é bastante utilizado em fontes estabilizadas, na parte de retificação. Temos também os CIs, que são circuitos integrados, que trabalham com portas lógicas. Por exemplo, temos portas lógicas AND, NAND, OR, NOR e porta NOT, para diversos acionamentos eletroeletrônicos. Também estarei demonstrando para vocês um componente eletroeletrônico que você que está aí do outro lado da telinha, que percebe quando você está dirigindo seu carro, sua moto. Você parou no semáforo hoje em dia, não é aquele semáforo antigo, convencional. Ele é um semáforo que trabalha com inovação e tecnologia. Ou seja, você vai parar lá seu carro ou sua moto, você vai verificar a luz vermelha, amarela e verde, mas agora tem um display ao lado. São dois displays que nós chamamos. E esse display faz uma contagem regressiva durante o tempo que você está parado, ok? Essa contagem regressiva é automatizada através de um equipamento também chamado de CLP, conhecido como PLC. Esse CLP é um controlador lógico programável que vai fazer uma temporização para o acionamento do display. Aquele display que você verifica no semáforo hoje em dia é da parte dos circuitos eletrônicos. Dando continuidade, agora o professor Alan vai demonstrar esses componentes eletroeletrônicos que trabalhamos. Venha comigo! Aqui no caso temos o diodo. O diodo ele tem tanto uma parte positiva como negativa, também conhecido como anodo e cátodo. Professor, como que eu identifico a parte positiva e negativa do diodo? Você vai verificar que ele aqui é todo preto, mas ele tem uma faixa na cor cinza, identificando o negativo do diodo. Vamos para o próximo componente. Nós temos agora os capacitores. Os capacitores, temos capacitores despolarizados e capacitores polarizados. Vou demonstrar o capacitor polarizado. O capacitor polarizado, ele tem aqui, no caso aqui, a identificação do polo negativo, onde você deve realizar a montagem do capacitor respeitando a sua polaridade. Negativo no negativo e positivo no positivo. Mas, professor, e se caso tiver apagado esse negativo? Tem como eu ligar o capacitor? Quando você compra o capacitor polarizado na distribuidora aí de eletroeletrônica, você vai verificar que ele tem um pino maior e um pino menor, ok? Mas depois, quando ele é utilizado, não tem essa possibilidade, ok? Esse é o capacitor polarizado, que já vem com a identificação do negativo. Agora eu vou demonstrar para vocês o capacitor despolarizado. O capacitor despolarizado, pessoal, não tem identificação nem do negativo e nem do positivo. Não tem nenhum problema você estar fazendo a ligação desse capacitor, respeitando as suas características técnicas, tanto de capacitância
e valores de tensão, que é de acordo com o seu projeto, com o seu diagrama. O professor Alan falou então sobre o capacitor polarizado e despolarizado. Agora eu vou estar falando para vocês sobre o nosso CI, que é o circuito integrado. Em sistemas digitais é bastante comum nós utilizamos o CI, que é o circuito integrado. O circuito integrado, ele trabalha com a parte aqui de alimentação, tanto positivo como negativo, e temos também a parte de portas lógicas. Temos as portas lógicas AND, NAND, OR, NOR e porta lógica NOT, por exemplo. Aí, neste caso do CI, temos a identificação do pino 1 com uma bolinha preta. Nós temos diversos pinos, ó, do nosso CI, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí você pergunta, professor, mas qual que é o pino 1? Aí ele tem a identificação de uma bolinha preta. Consegue notar aí? Vou aproximar para vocês. Estão vendo a bolinha preta? Então, a bolinha preta identifica o pino 1 do circuito integrado. Para baixar o catálogo, mas chamamos de datasheet do componente, você entra na internet e baixa todas as características técnicas do componente eletroeletrônico. Dando continuidade, agora nós temos aqui o nosso transistor. O transistor, vou aproximar para vocês que ele é pequenininho. Esse transistor, pessoal, ele é um componente eletroeletrônico bastante utilizado. Ele tem a fabricação dele em NPN e PNP. P é positivo, N é negativo. E ele tem 3 terminais. Eu vou virar aqui para vocês, tá? Ó, vou abrir aqui um pouquinho para vocês verem. Ó. Vou abrir aqui e demonstrar para vocês. Consegue notar aí que são 3 terminais? E aí, essa identificação dos terminais é base, emissor e coletor. No caso, é difícil você escrever aqui base, emissor e coletor. Por isso nós falamos B de base, C de coletor e E de emissor. Então, o transistor ele é utilizado como uma chave para abrir e fechar circuitos utilizados em amplificadores e diversos circuitos eletroeletrônicos. Temos transistores com a fabricação do material chamado silício, que tem uma parte aí de dopagem do material, da parte de NPN e PNP, ok? Então temos o transistor NPN e o transistor PNP, ok? Com base, emissor e coletor, que são os 3 terminais que está demonstrado para vocês. O próximo componente são os resistores. Resistor vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, pessoal. Vou colocar na mão que ele é um componente pequeno, né? Consegue notar aí, ó? Esse componente pequeno aqui, que são os resistores, ele tem praticamente em quase todos os circuitos eletroeletrônicos. Ele é utilizado para rebaixar os valores de corrente, tensão elétrica e tem como especificação técnica a resistência elétrica. Essa resistência elétrica, por exemplo, está lá no seu chuveiro elétrico. No chuveiro elétrico, nós temos uma resistência elétrica onde temos a possibilidade de aumentar o valor, né, de temperatura que fica em contato com a água e aquece a água para você tomar um banho confortável.
A resistência elétrica é dada em ohms, porque o cientista que estudou essa grandeza elétrica chama-se George Simon Ohm. Por isso que a resistência elétrica é dada em ohms. E aí temos um resistor convencional e temos um resistor de alta precisão. Note que tem a diferença na cor do resistor. A identificação dos valores dos resistores é de acordo com as cores dos componentes. Ok? Então, esses são os resistores. Temos aqui, que é bastante utilizado aí no semáforo, que eu falei para vocês, só que são maiores, né? São os display. Só que você pensa que na parte da eletrônica, cada display, cada LEDzinho desse é uma letra. Fazemos aí uma parte de acionamento dos circuitos em cada letra dessa. Aí você forma aqui, por exemplo, número 1, número 2, número 3, número 4, que é o acionamento de cada LEDzinho desse. Tá vendo aqui, ó? Aí que você verifica lá no semáforo a contagem regressiva, né, para o condutor, né, conduzir o seu veículo de acordo com a temporização. Esse é o display. E finalizando, temos o outro componente eletroeletrônico bastante utilizado nos eletrodomésticos, que são os potenciômetros. Potenciômetro é uma resistência variável, onde você tem a possibilidade de aumentar e diminuir o valor de resistência. Por exemplo, no seu ventilador, você tem aqui, ó, você vai girar, aumentar e diminuir a velocidade do seu ventilador que está lá na sua casa, ok? Dentro do ventilador, na verdade, é esse potenciômetro. Legal, né? Então, temos aqui o nosso potenciômetro, onde você utiliza lá na sua casa para aumentar e diminuir a velocidade do ventilador. Obrigado por nos acompanhar.